Olá, nós vamos nesse espaço tratar a respeito do imposto de renda, retenções, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, e ao final nós vamos falar a respeito da retenção promovida pelos órgãos públicos federais e entidades federais no fornecimento de bens e serviços a estes órgãos e entidades. As retenções de âmbito federal, elas acontecem do imposto de renda relativamente a pessoas físicas e pessoas jurídicas. Temos também, na legislação, previsão de retenção das contribuições sociais, PIS, COFINS, ICS e ILL, alíquota de 4,5%, 65%. Temos aí, como já referimos, as retenções por órgãos e entidades federais, a retenção da Previdência Social em alguns casos específicos previstos na legislação dessa contribuição à Previdência. E no âmbito municipal ainda temos a questão do ISS retido em algumas situações. Nós vamos nesta primeira parte, então, tratar a respeito do imposto de renda da pessoa física, a retenção na fonte. Quando se trata de beneficiário pessoa física, é importante que a fonte pagadora ela tenha essa exata noção de quando ela está pagando a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, porque as normas e as regras são completamente distintas. A importância de identificação do beneficiário é o primeiro fator. Isto porque nós vamos verificar depois na segunda parte que existem algumas peculiaridades quando se trata de retenção de pessoa jurídica. Aqui no caso, pessoa física, que nós vamos falar agora, o fato gerador da retenção, ele é simplesmente pagamento. Então, a contabilidade e a assessoria contábil desta empresa deve tomar o máximo cuidado de considerar como fato gerador exatamente o pagamento ao beneficiário. E esse pagamento, ele pode se dar através de entrega de recursos normalmente, em dinheiro, né? Ou então efetivação do depósito bancário. Isso significa dizer que, estando disponível ao beneficiário econômico e juridicamente o determinado valor, então o fato gerador se completou naquela oportunidade. No caso de rendimentos de pessoa física, a base legal ainda é a Instrução Normativa de 2001, a número 15. Então, quando se vai fazer a análise de uma retenção possível ou dispensa de retenção, alguns aspectos devem ser necessariamente verificados e analisados. Primeiro, identificar a natureza do rendimento pago. Isso é muito importante porque a natureza do rendimento, ele pode ter algumas conotações na legislação de maneira diferenciada. Então, é preciso verificar a natureza jurídica do rendimento, conforme o contrato entre as partes. Então, aqui no caso, identifica-se que é salário, identifica-se que é prolabore, identifica-se que são fretes, identifica-se que são valores relativos a aluguéis, lucros e outros. Então, a natureza jurídica do rendimento pago é fundamental. Porque, dependendo dessa natureza, é que se vai aplicar a legislação correspondente. Outra hipótese, número 2, da análise. Esse valor pago, ele não estaria inserido, previsto, nas hipóteses de isenção ou não incidência? Essa é uma pergunta que necessariamente tem que ser feita. De repente, dependendo da natureza, como nós já mencionamos no aspecto 1, o valor pode estar contemplado nas hipóteses de isenção ou não incidência. Terceiro ponto a ser avaliado. Esse valor pago, conforme a sua natureza, ele não tem previsão de tributação na fonte em separado dos demais rendimentos, como, por exemplo, férias e 13º? O quarto ponto, não houve outro pagamento no mesmo mês a este mesmo beneficiário pessoa física? Isso também é importante porque há regra específica na lei a respeito de vários pagamentos dentro do mês, que é o que nós vamos ver mais para frente.
Quinto ponto, o valor não é tributado por alíquotas específicas, tais como juro de mútuos, aplicações financeiras e etc. Isso tem que ser levado em consideração porque, como nós já mencionamos no início, a natureza é contemplada na lei como uma maneira de se proceder à retenção. Então esses pontos são fundamentais como um trabalho prévio do analista. Já por ocasião da confirmação de que haverá retenção, a lei prevê as deduções normais para fins de se chegar na base de cálculo. O primeiro item seria pensão alimentícia, em função das normas de direito de família, cumprimento de decisão ou acordo judicial, prestação de alimentos provisionais, um acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere este fundamento citado no Código de Processo Civil, artigo 1124. Então esse é o primeiro aspecto que a legislação prevê um determinado valor como dedução, para fins de apuração da base de cálculo da retenção na fonte. Não pode haver uma dedução por acordo particular. Outro item, também previsto nas deduções, os dependentes. Aqui é importante frisar que os dependentes que estão previstos como dedução na base de cálculo são somente aqueles citados na legislação do imposto de renda. A gente faz esta observação justamente porque pode haver, por exemplo, a legislação previdenciária que contempla outra hipótese de dependente. As contribuições para as previdências sociais da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. O ônus é do contribuinte e são destinados ao seu próprio benefício, e é por isso que a dedução da Previdência de âmbito estadual, federal ou municipal é prevista como dedução. E por último, os valores pagos a títulos de previdência privada em cargo do contribuinte. Como nós já mencionamos, vários pagamentos dentro do próprio mês. Analisando a natureza do rendimento, chega-se à conclusão de que todos eles são tributáveis. Então, neste caso específico, quando o beneficiário for pessoa física, regrinha, a cada pagamento efetuado, soma-se ao acumulado até então dentro do mesmo mês, reaplicando-se a tabela progressiva, e aí deduzindo-se, a partir do segundo pagamento, o valor já retido até o pagamento anterior. Isso é muito importante porque denota a característica fundamental da tributação da pessoa física no imposto de renda, ou seja, a pessoa física é tributada em base corrente mensal. Foge a essa colocação na legislação, ou seja, uma exceção. O adiantamento que corresponda a rendimento que será pago no próprio mês, também isolado férias, 13º, juros e indenizações por lucros cessantes, honorários advocatícios e prestação de serviços no curso do processo judicial. Então são os casos que a lei prevê como fora da possibilidade de se acumular valores dentro do próprio mês. Então, é preciso que a contabilidade tenha a exata noção, e o Departamento de Recursos Humanos tenha esses controles. Quando se trata de rendimentos recebidos de forma acumulada, nós sempre tivemos uma discussão muito grande no que se refere ao regime tributário adotado até o ano passado. Por quê? Porque a pessoa que recebesse valores acumulados num total só, numa data só, ela era altamente penalizada pela legislação do imposto de renda, porque ela era tributada pelo total geral recebido. Isso foi em pleito de muito tempo atrás, algumas ações judiciais pipocaram no Poder Judiciário e as decisões passaram a ser favoráveis aos contribuintes, de maneira que esses valores fossem tributados num cálculo em separado
em função das suas datas de correspondência do fato gerador, se fosse o caso deles terem recebidos na data convencionada e aprazada. No entanto, a partir do momento que ela fosse receber esses valores numa data só, de forma acumulada, ela seria tributada pelo total geral. Esses comportamentos dos contribuintes junto ao Poder Judiciário tiveram repercussão e aí o legislador realmente solucionou o problema, não ao gosto dos contribuintes, mas pelo menos nós tivemos uma solução. Então, a primeira situação que se faz quando se recebe rendimento acumulado é separar valores que correspondam até o ano calendário anterior ao do recebimento e os valores correspondentes ao período do próprio ano do recebimento. Por quê? Porque a lei que regulamenta a matéria, ela diz que os valores relativos a anos calendários anteriores ao do recebimento, eles serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento. Então eles terão um tratamento especial, ou seja, nós separamos o valor acumulado que corresponde até o ano calendário anterior ao do recebimento. Ele é tributado de forma exclusiva no mês do recebimento do crédito. Ele é separado dos demais rendimentos recebidos no mês e esse tratamento especial só é dedicado a rendimentos do trabalho e rendimentos correspondentes à aposentadoria, pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma, que são pagos esses valores pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também inclui-se na base do rendimento recebido de forma acumulada o 13º salário e quaisquer acréscimos e juros. A origem desses valores recebidos pode ser decorrente de ação judicial ou não, independe. O importante é que a quitação, o acordo entre as partes esteja discriminando que são correspondentes a períodos anteriores. Há uma regra específica no recebimento desse valor acumulado em parcelas. E tudo isso que nós estamos comentando está previsto na Instrução Normativa número 1127 de 2011. Então lá nós vamos encontrar muitas informações a respeito de como proceder ao cálculo. E como todos sabem, a própria declaração do imposto de renda da pessoa física já contempla um campo próprio para informar esses dados de valores recebidos de forma acumulada. Como vocês se lembram, esse valor relativo aos períodos anteriores ao do recebimento, eles são tributados aplicando-se a tabela progressiva vigente na data do recebimento, multiplicado pelo número de meses que corresponda ao rendimento acumulado. Já os demais rendimentos acumulados, que não decorram de aposentadoria, pensão, transferência para reserva ou reforma, pagos pela Previdência e também dos rendimentos do trabalho, os demais valores eles estarão sujeitos à tributação quando pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, o imposto será retido pela instituição financeira responsável pelo pagamento, aplicando-se uma alíquota única de 3% sobre o valor total pago, sem qualquer dedução, no momento do pagamento. Se for pago pela Justiça do Trabalho, caberá então à fonte pagadora, no prazo de 15 dias da data da retenção, comprovar nos respectivos autos o recolhimento do imposto na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento da decisão da Justiça Trabalhista. Férias. Tratativa de férias. Férias, ela é tributada separada dos demais rendimentos, por isso que voltamos a frisar, a natureza do rendimento é fundamental. Ela é tributada relativamente aos demais rendimentos de forma separada, muito embora esses valores serão tributados e juntados na declaração do imposto de renda do beneficiário. O cálculo deve ser feito em separado, inclusive no caso de férias indenizadas, ainda que proporcionais, pagas em rescisão do contrato de trabalho.
Aqui é uma questão de se falar a respeito da tributação do adicional, que já foi resolvido, que não é tributado, e a questão de férias indenizadas, que o Poder Judiciário reconhece como valor não tributado. Diferença de férias decorrente de reajuste salarial em mês posterior deve ser tributado também separado no mês do pagamento. Na determinação da base de cálculo da parcela relativa a férias tributados, pode ser feitas deduções permitidas na lei, como nós já vimos, dependentes, pensão alimentícia e previdência. E lá na declaração de ajuste, como nós já falamos, esse valor é tributado em conjunto com os demais rendimentos do trabalho. O 13º salário dá um pouco mais de trabalho para que se faça o cálculo, mas ele também tem regrinha própria. Esse valor é tributado pelo imposto de renda na fonte com base na tabela progressiva. Os valores de antecipação de 13º considerados juridicamente como antecipações, ele não é tributado por essa ocasião. Ele é devido o imposto de renda sobre o valor integral no mês da sua quitação. A tributação do 13º ocorrerá exclusivamente na fonte e separado dos demais rendimentos do beneficiário. Isso se presta informação na DIRF, da fonte pagadora. Este valor está separado num campo próprio do comprovante de rendimentos, que a fonte pagadora deve prestar ao beneficiário. E para fins de cálculo do imposto na fonte, pode ser aplicadas deduções permitidas, normalmente como dependentes, pensão alimentícia, que se refere a esse rendimento, a previdência sobre esse rendimento e contribuições de previdência privada. De acordo com a Instrução Normativa 15 de 2001, o mês da quitação ele é o mês de dezembro, mês da rescisão do contrato de trabalho ou o mês do pagamento acumulado a título de 13º. Na hipótese de ser pago o 13º de forma integral no mês de novembro, para efeito de tributação na fonte, é considerada a tabela progressiva vigente no mês de dezembro, se for o caso de haver mudança. Na situação de rescisão do contrato de trabalho, a retenção na fonte sobre o 13º é calculada em vigor no mês da rescisão, não importando, neste caso, aí, a data do pagamento do rendimento. O empregado também tem direito, por qualquer motivo, a verbas rescisórias complementares, após a quitação que ele deu, ou após o recebimento. O imposto de renda na fonte sobre o 13º, nessa hipótese de verbas rescisórias complementares, deve ser recalculado sobre o valor total dessa gratificação, o valor original mais a complementação que está sendo pago, utilizando-se então a tabela do mês da quitação. Do imposto apurado dessa forma pelo valor total acumulado é deduzido o valor já retido anteriormente. O fundamento está aí na tela. Outro item também que merece a nossa análise é a questão da rescisão do contrato de trabalho. Como trabalhar, como dar o tratamento correto de retenção na fonte no caso de rescisão de contrato de trabalho. Primeiro ponto, fundamental, separar as verbas previstas na lei como isentas ou de não incidência. 2. Separar valores relativos a férias. 3. Separar valores relativos a 13º salário. 4. Separar as verbas tributáveis. E aí sim, separando esses itens, que tem legislação específica, aplica-se a tabela progressiva sobre os itens 2, 3 e 4 de forma separada, considerando então as deduções normais. A questão de aluguéis pagos, a previsão na lei é de pagamento de aluguel, pessoa jurídica pagando para a pessoa física, não integrando a base de cálculo para efeito da incidência do imposto de renda, o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento, o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado, as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento e as despesas de condomínio. Isso, naturalmente, quando esses valores são encargos estritamente do
e exclusivamente do proprietário locador. Pagamento de aluguéis via procurador, via administradoras imobiliárias. A legislação estabelece que a data do fato gerador e a data do recebimento é aquela em que o locatário efetuou o pagamento. A questão do repasse do valor do recebimento do aluguel ao proprietário, ao locador, é irrelevante. O que importa é a data que, no caso, a administradora deu a quitação do valor recebido. Aí se deu, então, o fato gerador da retenção. No caso ainda de aluguéis, indenização por rescisão antecipada ou término do contrato. Aí é considerado rendimento tributável para o beneficiário esse valor dessa indenização. Também compõe, no caso de aluguéis, para efeito da tributação, a base de cálculo, os juros de mora, quaisquer acréscimos ou outras compensações pelo atraso no pagamento de aluguel, bem assim as benfeitorias realizadas no imóvel pelo locatário, que não são reembolsadas pelo locador, as luvas pagas ao locador, ainda que cedido o direito de exploração. No caso de rendimentos de aluguéis recebidos por não residentes no país, o imposto tem uma alíquota fixa por ocasião da remessa de 15%. Já no caso de rendimentos comuns, os rendimentos comuns, ou seja, de valores que são relativos a mais do que um proprietário ou a mais do que um beneficiário, produzidos por bens e direitos cuja propriedade seja em condomínio ou decorra de regime de casamento, eles serão tributados esses valores comuns da seguinte forma. Primeiro, na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação de cada condômino. E isso é importante para fins de planejamento, principalmente no contrato de aluguéis, quando é interessante isso ao contribuinte. E deve ser assim, no caso do casamento, que pode ser feita a declaração em conjunto. Na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso de contribuinte separado de fato, a tributação em nome de cada cônjuge incide sobre 50% do total dos rendimentos comuns. No caso de propriedade em condomínio, se faz então conforme o percentual proporcional do direito da propriedade, no caso de condomínio. Neste caso de sociedade conjugal, então, aí os rendimentos são opcionalmente tributados pelo total em nome de um deles. Na propriedade em condomínio decorrente de união estável, a tributação também pode incidir sobre 50% do total dos rendimentos, relativos aos bens possuídos em condomínio, em nome de cada convivente, salvo se houver estipulação contrária em contrato escrito. Já os adiantamentos efetuados, natureza jurídica de adiantamento, a contabilidade deve fazer isso no caso de jurídica, pagando valores para a pessoa física. A contabilidade demonstra que é adiantamento. O valor do recibo constata que é um adiantamento. E aí, então, o adiantamento ficará juridicamente caracterizado. Adiantamento de rendimentos que corresponde a determinado mês, ele não está sujeito à retenção, desde que esses rendimentos principais sejam integralmente pagos no próprio mês a que se referirem, momento que é então efetuado o cálculo e a retenção do imposto sobre o total dos rendimentos pagos no mês. Então é fundamental, né? Existe uma regrinha específica quando o valor do adiantamento ele é pago, por exemplo, dia 15 e o valor do rendimento é pago até o dia 30 ou 31 do mesmo mês. Neste caso, então, o adiantamento ele não é tributado, não sobra tributação por ocasião do recebimento, tributação na fonte. Diferente daqueles casos em que a empresa faz o adiantamento no dia 20, por exemplo, e o saldo de salário é pago no 5º dia útil do mês seguinte. Nesta hipótese, o valor do adiantamento do dia 20, ele é somado ao valor do saldo de salário que foi pago no 5º dia útil do mesmo mês. Se o adiantamento se refere a rendimentos que não sejam integralmente pagos no próprio mês, o imposto será calculado de imediato sobre esse adiantamento,
observado então os dispostos contra os pagamentos no mesmo mês ao beneficiário. Justamente isso que nós já mencionamos. A empresa que faz o adiantamento no dia 20 e o saldo de salário no 5º dia útil do mês seguinte, esse valor do dia 20, ele é somado ao aquele saldo de salário do mês anterior que foi pago no 5º dia útil do mesmo mês. Aí os valores são somados para fins de cálculo. Empréstimo a empregado. A empresa não está proibida de fazer empréstimo a empregado. Ela pode ter essa política social perante o seu quadro de funcionários. No entanto, é fundamental que haja previsão de cobrança de encargos financeiros, forma e prazo de resgate desse empréstimo. Isso é fundamental. O que caracteriza efetivamente o empréstimo é a cobrança de encargos financeiros. A legislação do imposto de renda não estabelece esse limite, ou nem mesmo um percentual mínimo de juros sobre esse empréstimo. Então fica a critério de cada fonte pagadora. O importante é fixar o encargo financeiro decorrente desse empréstimo, não importa qual seja ele. Por seu lado, as indenizações. Muitas vezes o leigo, ele acha que qualquer valor que ele recebe, quando ele deixa uma empresa, esse valor, todo o valor é considerado indenização. Indenização é somente aquele valor, aquela verba prescrita em lei como tal, em lei tributária. Para considerar isento do imposto de renda, a legislação ela é taxativa, ela estabelece quais são as hipóteses de indenizações para fins de considerar como isento da tributação. Por exemplo, o imposto de renda estabelece indenização por liquidação de sinistro, furto ou roubo de objeto segurado, desapropriação para fins de reforma agrária. A desapropriação de imóvel urbano ela tem sido reconhecida como isento do imposto somente na via judiciária. Danos morais, como nós vimos aí. Já no caso de indenizações por lucros cessantes, estão sujeitos à retenção do imposto na fonte as importâncias pagas para a pessoa física ou até para pagamento à pessoa jurídica a título de juros e indenizações por lucros cessantes que são decorrentes de sentença judicial. Se for para a pessoa jurídica, a alíquota fixa de 5% sobre o valor pago a título de juros e indenizações por lucros cessantes. Se for pagamento para a pessoa física, o imposto é calculado mediante a aplicação da tabela progressiva. Já no caso de multas por rescisão de contratos, a previsão na lei, multa ou qualquer vantagem paga ou creditada para a pessoa física ou jurídica, ainda que a título de indenização, há uma alíquota fixa de 15%. O fundamento é o artigo 70 da Lei 9.430. E neste caso de multa por rescisão de contrato, fica de fora desse cálculo, dessa modalidade de tributação de 15%, aquelas multas por rescisões de lei trabalhista e de reparos por danos patrimoniais causados. Aqui nós separamos uma solução de consulta que trata de pagamento efetuado por condomínio edilício. O condomínio ele causa alguma situação de interpretação. Se ele paga determinado valor, o valor é tributado, não é tributado? Então nós separamos essa solução de consulta que diz o seguinte: condomínio edilício, ele é obrigado a proceder à retenção do imposto na fonte incidente sobre rendimento do trabalho assalariado que pagar ou creditar. Contudo, relativamente a outras espécies de rendimento que este condomínio efetue, que ele pague, considerando que ele não é caracterizado como pessoa jurídica, ele não está obrigado a fazer outras retenções. Isso quer dizer que do lado do imposto de renda só é devida a retenção na hipótese específica de folha de pagamento. Aí estão os dispositivos legais e, na sequência, essa mesma solução de consulta editada pela Receita Federal trata de uma outra hipótese das contribuições sociais que nós separamos aqui para mostrar que nós vamos tratar em outra oportunidade a respeito da retenção das contribuições sociais. E no caso do condomínio, os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas de direito privado
pela prestação de serviços de limpeza, manutenção, conservação, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, na sequência, serviço de assessoria, seleção e risco, mercadológica, gestão de crédito, normalmente são prestados por empresas de factory. Há então, nesta hipótese, pagamento do condomínio para a pessoa jurídica. Nessas hipóteses, haveria a retenção das contribuições PIS, COFINS e CSLL. Então, isto por quê? Porque a legislação da retenção dessas contribuições estabelece taxativamente que o condomínio edilício tem essa obrigação de fazer a retenção. Do lado do imposto de renda, o condomínio só tem a obrigação de fazer retenção do imposto no cálculo de folha de pagamento. Agora, na parte 2, nós vamos ver o imposto de renda na fonte, as hipóteses previstas para a prestação de serviços de pessoa jurídica, ou seja, jurídica pagando para outra pessoa jurídica aqueles serviços previstos na legislação como fator de retenção. Primeiro ponto fundamental, fato gerador, previsto na lei. Aqui, o fato gerador previsto, ele é o pagamento ou o crédito. Dos dois, o que ocorreu primeiro. Diferentemente do que nós vimos lá atrás, quando o beneficiário é pessoa física. Lá é só o pagamento. Aqui não. Aqui a legislação diz pagamento ou crédito. Dos dois, o que ocorreu primeiro. Então, já chama a atenção a questão do crédito. O que pode ser entendido e deve ser entendido como crédito? A primeira situação de previsão de fato gerador é questão de comissões e corretagens. De acordo com a lei, está sujeito à retenção na fonte, alíquota de 1,5%, como antecipação, as importâncias pagas ou creditadas a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou ainda mediação na realização de negócios civis e comerciais. Então, falou-se de comissão, falou-se de intermediação, está sujeito à retenção de jurídica para jurídica, alíquota de 1,5%. Existem alguns casos especificados que modificam esse critério de retenção, onde a lei diz que deve esse valor de 1,5% ser recolhido pela própria beneficiária. Isso quer dizer o quê? Fonte pagadora entrega o honorário da comissão ou corretagem de forma integral e a beneficiária, a prestadora do serviço, a comissionada, ela assume o encargo de recolher o valor. Nesses casos específicos aí, colocação ou negociação de títulos de renda fixa, operações realizadas em bolsa de valores e de mercadorias, distribuição e emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica beneficiária assume como agente de companhia emissora, operações de câmbio, vendas de passagens, excursões ou viagens, isso é o mais comum das agências de viagem, administradora de cartão de crédito, observando essa nota relativa às agências de viagem. Aí, nesta hipótese específica da nota, de acordo com essa instrução normativa de 76, de 1986, ela estabelece que nós vamos cair na regra normal de retenção. Na letra G, prestação de serviço de distribuição de refeições pelo sistema de refeições convênio. E aí a nota diz que, nesta hipótese, o imposto de renda incide somente sobre o valor da corretagem. Então é preciso que esses dados estejam perfeitamente identificados no contrato, no documento emitido, documento fiscal, se for o caso, etc., no recibo, para que a tributação seja feita de maneira correta, conforme está prescrita na legislação do imposto de renda. Outra hipótese, na letra H, prestação de serviços de administração de convênios. Já no caso de comissões pagas a agências de emprego por recrutamento e seleção, esse parecer de 1987, desde lá ele estabelece que o agenciamento de mão de obra, ele se enquadra como atividade de mediação. Isto posto, neste caso específico, é devido à retenção na fonte e alíquota de 1,5%.
Aqui uma observação é porque esses contratos entre empresas e agências de emprego pode-se dar o pagamento do honorário via comissão ou então por outra modalidade, né? Que é o que nós vamos ver na sequência. Nessa situação, a intermediação dessas agências, que atendem o interesse das duas partes envolvidas, empresa e profissional, leva à conclusão de que as comissões pagas às agências de emprego pelas empresas que contratam profissionais por seu intermédio cabem direitinho no conceito da hipótese de incidências tributária na forma de comissionamento. No caso de comissões, considera-se o fato gerador na data do pagamento ou crédito pela fonte pagadora, do valor da importância convencionada entre as partes. De outro lado, nas hipóteses em que a beneficiária do rendimento tem o dever de recolher o imposto de renda incidente na operação, considera-se ocorrido o fato gerador na data do recebimento do rendimento. Aquelas hipóteses em que a beneficiária que recolhe o valor do imposto. Então, convenciona-se na lei que o fato gerador nesta hipótese é a data do recebimento do honorário. As cooperativas de trabalho, a alíquota 1,5%. Essa importância paga acreditada para cooperativas de trabalho relativa a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. Esse imposto, do lado da cooperativa, ele será compensado, esse imposto retido, ele será compensado por ocasião do pagamento dos rendimentos associados, que aí a cooperativa vai fazer a retenção pela tabela progressiva, e então, neste momento, a cooperativa, no ato do recolhimento, ela recolhe somente o líquido, ou seja, do valor retido dos seus associados, ela deduz o que ela sofreu de retenção. Essas cooperativas de trabalho, do interesse delas, elas devem discriminar nas suas faturas as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados a outra pessoa jurídica por seus associados, separando daquelas que corresponderem a outros custos ou despesas incidentes e cobrados da fonte pagadora. Neste caso, a incidência do imposto na fonte vai se dar apenas sobre os valores das importâncias relativas aos serviços pessoais. Aí está o fundamento legal, ato declaratório normativo 193 e ato declaratório interpretativo 6 de 2007. De outro lado, as cooperativas de transporte rodoviário. Neste caso, as cooperativas de transporte rodoviário de cargas e de passageiros, as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados devem ainda ser discriminadas em parcela tributável e não tributável, conforme a regrinha de transporte. Por quê? A pessoa física também é tributada em 40% ou 60%, dependendo do núcleo do transporte, do modelo. Rendimento tributável, transporte em veículo próprio, locado ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária. Transporte de carga só é tributado 40%. Transporte de passageiro é tributado somente em 60%. Assim como a pessoa física transportadora, a pessoa jurídica cooperativa de transporte também é tributada na mesma modalidade. Aqui, a hipótese de limpeza e conservação de bens imóveis, segurança, vigilância e locação de mão de obra, pagamento de pessoa jurídica a outra pessoa jurídica. Aí, aqui nesta hipótese, a retenção é somente de 1% do valor pago ou creditado. Prestação de serviços de limpeza e conservação de bens imóveis, exceto reformas e obras assemelhadas. Prestação de serviços de segurança e vigilância. Transporte de valores também é considerado como de segurança, portanto, está sujeito a esta mesma retenção aqui previstas. Isso numa previsão do ato declaratório normativo desde o ano de 2000, número 6. Já a locação de mão de obra de empregados da locadora colocados à disposição da locatária, pessoas jurídicas, em local por esta determinado. Então, neste caso,
é cabível também essa retenção. Aqui a nota faz a diferenciação entre locação de mão de obra e intermediação, comissão. Comissão e intermediação nós vimos lá atrás. Aqui nós estamos falando de locação de mão de obra. Publicidade e propaganda. As importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas por serviços de propaganda e publicidade, estando sujeito à retenção, ao recolhimento do imposto de 1,5%. E aqui grifado pelo próprio prestador do serviço, ou seja, pela própria agência. Então nós vamos cair naquela mesma hipótese da comissão vista anteriormente, ou seja, a empresa, a pessoa jurídica, contrata uma agência de publicidade e propaganda. Se ela entrega um honorário de R$100 mil, ela não vai fazer a retenção. Quem vai fazer o recolhimento do 1,5% é a própria agência. O que é propaganda? De acordo com a legislação vigente, qualquer forma de remuneração por difusão de ideias, mercadorias, produtos, serviços, por parte de um anunciante. Já a agência de propaganda, pessoa jurídica especializada nos métodos da arte e na técnica publicitários, através de seus profissionais, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, objetivando promover a venda de mercadorias, produtos e serviços, difundir ideias ou informar o público a respeito de organizações ou instituição a que serve. Já o veículo, qualquer meio de divulgação visual, auditivo ou audiovisual, capaz de transmitir mensagem de propaganda ao público, desde que reconhecido pelas entidades sindicais ou associações civis representativas de classe, legalmente registradas. Já o cliente ou anunciante é a entidade ou indivíduo que utiliza a propaganda. E aí está o fundamento legal. A base da incidência de 1,5% do imposto de renda é o valor das importâncias pagas, entregues ou creditadas pelo anunciante para as agências de propaganda. De acordo com a legislação vigente e as interpretações do fisco a respeito da matéria, podem ser incluídos na base do recolhimento a importância adiantada pelo anunciante por conta da execução de serviços de propaganda e publicidade, restrita, porém, à parte que se destina a remunerar os serviços próprios da beneficiária, se for possível discriminar de forma definitiva e incondicional as diversas parcelas a que se destina a satisfazer o adiantamento. As bonificações de volume concedidas por veículos de divulgação ou por fornecedores, os honorários de vinculação, quando o anunciante efetua o pagamento diretamente ao veículo de divulgação, ou vantagens de quaisquer títulos vinculadas a serviços da propaganda e publicidade. Eventual venda de espaço em veículo de divulgação que a agência da propaganda houver adquirido, quando verificados os demais pressupostos para a referida incidência tributária. Já as exclusões da base de cálculo do recolhimento de 1,5%. Na composição da base de cálculo, o citado parecer, ele entende pela exclusão das importâncias que se refiram ao reembolso de despesas, gastos feitos com terceiros em nome da agência, mas reembolsáveis pelo anunciante, nos limites e termos contratuais, ou os valores repassados, gastos feitos com terceiros pela beneficiária, por conta e ordem do anunciante e em nome deste. Também são consideradas parcelas não integrantes da base de cálculo do recolhimento, do 1,5%, as importâncias repassadas pelas agências de propaganda, empresas de rádio e televisão, jornais, publicidades ao ar livre, outdoor, cinema e revistas. O anunciante e a agência de propaganda ficam, neste caso, solidariamente responsáveis pela comprovação da efetiva realização dos serviços. E a responsabilidade pelo recolhimento é da própria agência de propaganda, por conta e ordem do anunciante.
Então, como nós estamos vendo aqui, considerando que o recolhimento é efetuado pela própria agência de publicidade e propaganda, considerando que há algumas previsões de valores que são incluídos na base e a previsão de alguns valores serem excluídos da base, é fundamental que o contrato entre as partes preveja esses itens de forma bem clara. Isso é fundamental. Não recolhimento, simples exclusão da base, sem nenhuma comprovação a respeito desses valores, do ponto de vista do recebimento, como do ponto de vista dos fatos efetivamente ocorridos, mas sem nenhuma prova material, fica difícil o convencimento do fisco a respeito. A DCTF da agência e DIRF do anunciante. As normas legais prevêem que o valor desse imposto de 1,5% sobre esses serviços deve ser informado na DCTF da agência de publicidade e propaganda, e as informações prestadas pela agência de propaganda no tocante ao imposto de renda devem ser discriminados por beneficiário na DIRF anual da empresa anunciante, que é a fonte pagadora. Então, é esse o cruzamento que a Receita Federal vai fazer, o sistema vai fazer. O valor é informado na DCTF da agência e este mesmo valor é informado na DIRF do anunciante. Então, deve haver um perfeito cruzamento. Já a pessoa jurídica com funções de agência de propaganda, via de regra, o sujeito passivo do recolhimento é a própria agência. No entanto, esse parecer número 7, ele diz que tal fato não exclui a possibilidade de que a sujeição passiva possa ser atribuída a outrem, como na hipótese do anunciante desempenhar as funções próprias de agência de propaganda, ou ainda, no caso de situações de fato, desde que em ambos os casos estejam presentes os demais pressupostos legais regentes dessa matéria tributária. Agora nós vamos tocar num assunto que é largamente gerado nas relações entre pessoas jurídicas, que são os chamados serviços profissionais. As importâncias pagas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica por serviços profissionais que estão relacionados na legislação, que nós vamos mostrar na sequência, estão sujeitos, então, à retenção na fonte como antecipação do devido pela alíquota de 1,5%. Importa frisar aqui no caso que essa tributação ela é aplicada segundo a natureza do serviço prestado previsto na legislação do imposto de renda, no artigo 647 do regulamento vigente. Isto é, ele é inerente, essa hipótese de prestação, esses serviços, eles são inerentes ao exercício de qualquer profissão, regulamentada ou não. Né? Há ainda alguns que pensam que só é devida a retenção quando se pagam serviços profissionais regulados em lei. Isso não é verdadeiro, nunca foi. Fato gerador, pagamento ou crédito. O fato gerador previsto na lei é o pagamento ou crédito, o que ocorrer primeiro, da importância convencionada entre as partes. E aqui nós vamos falar a respeito do que se considera crédito. Segundo a doutrina tributária, o crédito significa um registro contábil nominal a favor do beneficiário do rendimento e esse valor fique à sua disposição, sem qualquer outra condição. Isto é crédito. Então, é importante frisar que crédito, como fato gerador do imposto na fonte, é aquele valor colocado à disposição do beneficiário sem nenhuma condição. E para efetivamente mostrar esse entendimento, nós separamos essa solução de consulta, considerando o fato gerador. Essa solução número 60. Imposto na fonte, fato gerador, momento da ocorrência, prestação de serviço, natureza profissional. Ocorrendo em primeiro lugar o crédito das importâncias devidas a pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional,
nominal a beneficiário, incondicional e não sujeito a termo, configura-se o fato gerador, devendo ser retido o imposto neste momento. Continua o decisório. O mero lançamento contábil não tem o poder de configurar o fato gerador do tributo. O beneficiário terá que possuir, adquirir disponibilidade econômica ou jurídica do produto de seu serviço profissional. Vamos dar um exemplo. Quando a pessoa jurídica, a fonte pagadora, ela convenciona que os honorários de um determinado mês dos serviços prestados, esses honorários serão pagos no dia 10 do mês subsequente, essa fonte pagadora, ela vai apropriar essa despesa, o custo pelo regime de competência. Ela vai lançar essa despesa, o custo, a débito, e tendo como contrapartida um crédito, um passivo. Só que esse valor não se encontra disponível ao beneficiário, até porque esse valor ele terá disponibilidade, esse beneficiário, somente no dia 10 em diante do mês subsequente. Então, esse mero crédito contábil de honorários a pagar, ele não se configura o fato gerador da retenção. Aí estão rolados os dispositivos legais pertinentes e, como se depreende do decisório, o simples crédito contábil no passivo circulante não é fato bastante para caracterizar o fato gerador. Imprescindível que esse valor, para fim de caracterização do fato gerador, este valor tenha que estar disponibilizado de forma incondicional e não sujeito a termo. A questão de adiantamentos. Considerando o Código Tributário Nacional no seu artigo 43, adiantamento de valor combinado entre as partes para futura prestação de serviços não é fato gerador do imposto na fonte, uma vez que não há disponibilidade jurídica ou econômica de renda. A empresa contratada, na hipótese, registrará o recebimento em conta de passivo circulante, o que vai corresponder a um ativo circulante da contratante. E as hipóteses, como nós já falamos, de retenção na fonte, previstas de serviços profissionais de pessoa jurídica para pessoa jurídica, essa lista de serviços já é conhecida de todos, são os 40 itens, começando com administração de bens, advocacia, análise clínica e laboratorial, análise técnica, arquitetura, assessoria e consultoria técnica, com exceção aí prevista, assistência social, auditoria, avaliação e perícia, biologia e biomedicina, cálculo em geral, consultoria, contabilidade, desenho técnico, economia, elaboração de projetos, engenharia, com essa exceção de construção de estradas, pontes, etc., ensino e treinamento, estatística, fisioterapia, fonoaudiologia, geologia, leilão, medicina, com essas exceções aí previstas, nutricionismo e dietética, odontologia, organização de feiras de amostras, congressos, simpósios, seminários, pesquisa em geral, planejamento, programação, prótese, psicologia e psicanálise, química, raio-x e radioterapia, relações públicas, serviço de despachante, terapêutica ocupacional, tradução e interpretação comercial, urbanismo e veterinária. Então, como nós estamos vendo, há uma relação taxativa. Alguns casos têm algumas exceções, e nós vamos passar a explicar essas exceções agora. No caso lá do serviço de engenharia, esse parecer já de 1986 já estabeleceu, na época foi instituída essa retenção. Não é exigida no caso de contrato de engenharia, quando se fala da execução do contrato de prestação que abrange trabalhos de engenharia de caráter múltiplo e diversificado. Contrato que engloba serviços preliminares da engenharia, como viabilidade, elaboração de projetos, execução física da construção, obras semelhantes e fiscalização. Então, o contrato ele é múltiplo, desde a sua fase inicial, de projeção, etc., né, até a execução da obra. Medicina, da mesma forma.
A fonte se restringe aos rendimentos decorrentes do desempenho de trabalhos pessoais da profissão da medicina, que normalmente poderiam ser prestados em caráter individual e de forma autônoma, mas que por conveniência empresarial são executados mediante a intervenção de sociedades simples ou empresários. Por conseguinte, neste caso de medicina, estão fora da faixa impositiva da retenção. Nessa modalidade, 1. Serviços de desempenho das atividades profissional da medicina, quando executados dentro do ambiente físico de estabelecimentos de saúde, que são mencionados no item 24. Banco de sangue, casa de saúde, recuperação e repouso, orientação médica, hospital e pronto-socorro. Prestados sob subordinação técnica e administrativa da pessoa jurídica titular do empreendimento. Pelo mesmo critério, também são excluídos os rendimentos decorrentes de prestação de serviços ao exercício da medicina, tais como análise clínica, serviços correlatos, análise clínica laboratorial, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psicanálise, raio-x e radioterapia. Mas importante de frisar, todos esses dados têm que constar no contrato de prestação de serviço. Isso é fundamental. Já os rendimentos provenientes de execução de contrato de prestação de serviço médico, pactuado com pessoa jurídica, visando assistência médica de empregados e seus dependentes em ambulatório, casa de saúde, pronto-socorro, hospital e estabelecimento assemelhado, desde que essa prestação seja realizada nesses estabelecimentos de saúde mencionados, próprios ou de terceiros. Então, é mais uma hipótese de exclusão. Muito comum hoje contratos de serviços de informática. Como dá o tratamento dentro daquele item 30, programação da lista lá atrás, já vista. Também separamos duas soluções de consulta que praticamente têm o mesmo texto de resposta. Uma de 2008 e uma de 2012. Ementa, remuneração de serviços profissionais, serviços técnicos de informática, assessoria e consultoria em informática, programação de computador, de software, customização de software, manutenção e suporte técnico. Aqui começa dizendo a resposta da Receita Federal. Considera-se remuneração de serviços profissionais para fins da retenção, aqui no caso da COFINS, explicando, nós selecionamos uma solução de consulta que trata da contribuição de PIS, COFINS e CSLL. Mas para fins conceituais, aqui nos interessa para fins também do imposto de renda, né? Porque as definições são de ampla utilização, tanto lá na retenção das contribuições, de 4,65, como aqui para o imposto de renda. Por quê? Porque as duas legislações, a retenção do imposto de renda e a retenção das contribuições, elas se casam, elas absorvem as mesmas hipóteses e interpretações de textos na aplicação da retenção dos dois campos, do imposto de renda e das contribuições. Por isso que aqui, mesmo separando uma solução de consulta que trata das contribuições PIS, COFINS e CSLL, o raciocínio, o entendimento das hipóteses de retenção é o mesmo que pode ser aplicado para o imposto de renda. Então, aqui os pagamentos referentes aos seguintes serviços técnicos de informática, que são considerados como remuneração de serviços profissionais, aplicando-se então aquele item 30 da listagem de programação. Letra A, assessoria e consultoria em informática. B, desenvolvimento e implantação de programas software por encomenda para uso exclusivo, elaborado para certo usuário ou que incluam o fornecimento de suporte técnico em informática, compreendendo a atualização de programas, alterações, treinamento e serviços correlatos. Elaboração de projetos de hardware, desenvolvimento de melhorias ou de novas funcionalidades, customização, no software por encomenda para uso exclusivo, para atender às necessidades específicas solicitadas pelo cliente. Manutenção e suporte técnico remoto, desde que vinculado às atividades enumeradas nas alíneas B e D acima. Já por outro lado, não se considera a remuneração de serviços profissionais, ou seja, dentro daquelas hipóteses que nós vimos, existe a retenção ou deve existir a retenção.
Já nessas hipóteses a seguir delineadas, não se entende como serviços profissionais. Letra A. Comercialização do software produzido em série, também chamado de cópias múltiplas, ou padronizado. A licença de uso em caráter permanente de cópia de software de uso geral, não exclusivo, para uso em um mercado ou segmento de mercado. C. O aluguel ou licença de uso provisório de cópia de software de uso geral não exclusivo para uso de um mercado ou segmento. Manutenção e o suporte técnico remoto de software de uso geral voltado a manter o software sempre atualizado. O que é uma manutenção aí prevista? Para fins da retenção, os pagamentos efetuados à manutenção de software de uso geral, licença de uso por se tratar de manutenção de bens móveis. Aqui, considerando que a solução de consulta está respondendo a respeito da COFINS, o item manutenção ele toma importância, porque para fins do imposto de renda, manutenção simplesmente não é fato gerador de retenção. E, na sequência, os dispositivos legais correspondentes a essa resposta. Então, visto que nós temos hipóteses previstas que são consideradas como serviços profissionais, e nós estamos vendo que existem outros serviços que não são considerados e taxados como serviços profissionais, sujeitos à retenção, então é importante mencionar que o contrato entre as partes e o modo de se emitir o documento de faturamento é fundamental na hipótese da retenção. No caso do imposto de renda de 1,5%, de serviços profissionais que nós estamos vendo, quando se trata de sociedades vinculadas, ou seja, fonte pagadora e prestadora de serviço, sejam vinculadas, então a legislação do imposto de renda estabelece que deve, neste caso, ser abandonada a alíquota de 1,5% e aí, nesta hipótese, aplicada a tabela progressiva. O imposto de renda sobre remuneração de serviços relativo ao exercício de profissão legalmente regulamentada, então aqui tem que ficar taxativo, na prestação de serviços relativos à profissão legalmente regulamentada. E sendo a pessoa jurídica prestadora, sociedade controlada, direta ou indiretamente pela fonte pagadora, ou por pessoas físicas que sejam diretores administradores da pagadora desses rendimentos, bem como o cônjuge ou parente de primeiro grau dessas referidas pessoas, dar-se-á então a retenção pela aplicação na tabela progressiva. Nesta hipótese, para fim de tributação na fonte, pela tabela, os pressupostos legais são cumulativos, ou seja, deve estar presente. O rendimento se refere ao exercício de profissão legalmente regulamentada, a prestadora dos serviços é uma sociedade e existe o controle direto ou indireto sobre esta sociedade das pessoas físicas mencionadas, que pertencem ao quadro societário da fonte pagadora. Já o controle societário para fins de definições é aquele que nós já buscamos na legislação societária. Hoje nós temos na Lei 6.404 esse conceito, esse repetido, previsto já pelo parecer normativo lá de 1983. Quando a sociedade beneficiária dos rendimentos ou a pessoa jurídica que efetua o pagamento ou crédito tiver sido organizado sob forma societária diversa da sociedade por ações, o controle estará caracterizado sempre que a pessoa física, ou grupo de pessoas físicas, aí incluídos o cônjuge e parente de primeiro grau, detiver parcela de capital social suficiente para assegurar o efetivo controle da empresa. Tratando de sociedade constituída sob a forma de sociedade anônima, aí sim ela já vai ter a caráter de natureza mercantil, por força do próprio dispositivo da Lei 6.404. E aí, então, nessa hipótese, deve ser efetuada pela alíquota fixa. Já no caso da pessoa jurídica que efetua o pagamento de rendimento for para a sociedade anônima, aplicar-se-á para caracterizar o controle o próprio conceito previsto na Lei 6.404. Empresas de factoring. Hipóteses previstas de retenção para fins de retenção de 1,5%. Importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a título de prestação de serviços a outra jurídica
e essa outra jurídica explora, então, a atividade de prestação de serviço de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e risco, administração de contas a receber e contas a pagar. Então, aí o fundamento dos valores pagos a empresas de factoring que faturam esse tipo de serviço contra seus clientes. E aqui, esse ato declaratório de 2007, interpretativo, ele diz que a retenção somente se aplica sobre o valor da comissão paga pela prestação de serviços ad valorem, que remunera os serviços citados. Quem promove esse valor é o próprio, no dia a dia, é a própria empresa de factoring. Mas como se fosse a fonte pagadora fazendo retenção e recolhimento. Nota fiscal, o recibo e o destaque do imposto na fonte. Muito se discutiu, muito se discute ainda. Perante as normas legais do imposto de renda, quando se paga honorário de pessoa física, de pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, né, por lei, não há uma determinação expressa de que a prestadora deve, ao emitir a sua fatura, a sua nota fiscal, o seu recibo, de colocar no corpo da nota, ou seja, serviços 10 mil, valor do imposto na fonte 1,5% ou 1%, valor líquido da nota. Isso nunca existiu e não há previsão legal na área do imposto de renda para que seja feita dessa forma. É evidente que isso é o interesse da prestadora em facilitar a emissão do documento e, com isso, agilizar o pagamento do honorário. Mas não existe nada que obrigue a emitir a nota fiscal ou documento qualquer pelo líquido, do valor líquido a receber. Fica a critério. Como nós estamos dizendo aí, a indicação no corpo do imposto, no corpo do documento fiscal, ou recibo ou equivalente, ele tem a finalidade principal de informar a fonte pagadora que ela deve pagar o valor líquido, cabendo-lhe então a responsabilidade pelo recolhimento. Se houver uma indicação abaixo de R$10 por um descuido qualquer, então o valor pode ser pago de forma bruta, não tem problema. Ocorrendo o pagamento unificado de várias notas dentro do mês, ou recibos, ou mesmo dia, então materializa-se nessa data o fato gerador, pelo valor total pago, independentemente se esse valor se refere a um ou mais documento emitido pela prestadora. Claro, naturalmente, observando o limite de retenção abaixo de R$10, se for o caso. Então é importante frisar, o fato gerador se dá pelo pagamento ou crédito, independentemente se ele se refere a um ou mais documento emitido pela prestadora. Para a prestação de serviços de empresas enquadradas no Simples Nacional. A Instrução Normativa de 2007, a número 765, ela dispensa a retenção do imposto sobre as importâncias pagas para as pessoas jurídicas, as empresas que se declaram perante ela como empresas enquadradas no Simples Nacional. Importante frisar que a responsabilidade é tão somente da empresa declarante. Se ela está afirmando categoricamente que não deve sofrer retenção porque ela está enquadrada no Simples Nacional, né, essa declaração é de sua inteira responsabilidade. No caso de vários pagamentos a outra pessoa jurídica no mesmo mês. Neste caso, aplica-se a retenção do imposto a cada pagamento, quando for datas distintas. Digamos um exemplo. A pessoa jurídica paga para a pessoa jurídica A honorários de serviços sujeitos à retenção. Ela paga no dia 10 mil. Paga mais 5 no dia 15 e mais 5 no dia 30. A cada pagamento se dá o fato gerador da retenção. Diferente da pessoa física, na qual a legislação do imposto de renda estabelece o somatório dos vários pagamentos dentro do mês. Hipótese de mútuos comerciais. Juros pagos ou creditados. Pessoa jurídica pagando para a pessoa física. Tributação na fonte. Consoante as normas de tributação das aplicações financeiras de renda fixa. Essa é a Instrução Normativa 1022, vigente atualmente, no seu artigo 38, ela que estabelece as regrinhas de retenção na fonte de
valores disponibilizados a outras pessoas jurídicas ou a pessoas físicas. Então, o fundamento é este. Pessoa jurídica que vai promover mútuo entre elas ou para pessoas físicas, esses valores são tributados, os rendimentos são tributados como se, pela mesma regra da aplicação financeira de renda fixa, conforme o prazo, começando com 22,5% e chegando até 15%, conforme o prazo de resgate. Consequências pela omissão na retenção. Em que incorre a fonte pagadora quando ela deve promover a retenção e ela não o faz? Qual é a penalidade? Qual é a consequência? Esse parecer normativo de 2002, número 1, ele traz para nós uma discriminação de como que se caracteriza e qual é a consequência dessa responsabilidade. No caso do imposto retido na fonte, natureza do valor, tributação, retenção exclusiva. Por exemplo, aplicação financeira que tem a tributação na fonte de forma exclusiva. Responsabilidade. No caso do imposto na fonte, de forma exclusiva, a responsabilidade pela retenção e recolhimento é da fonte pagadora. Antecipação do imposto apurado pelo contribuinte. Responsabilidade. Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para entrega da declaração de ajuste, e no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do seu período de apuração do imposto, que pode ser trimestral, mensal, estimado ou anual. Não retenção pela fonte pagadora, penalidade. Constatada a falta de retenção do imposto que tiver a natureza de antecipação antes da data fixada para entrega da declaração, no caso da pessoa física, e antes da data prevista para encerramento do período de apuração, no caso de pessoa jurídica, seja trimestral, mensal, estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, então, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e o juro de mora. Se for verificada a falta de retenção após estas datas, serão exigidos da fonte pagadora multa de ofício e o juro de mora isolados, calculados desde a data prevista para o recolhimento do imposto, que deveria ter sido retido, até a data fixada para a entrega da declaração anual, no caso de pessoa física, ou até a data prevista para o encerramento da apuração do imposto da pessoa jurídica, trimestral, mensal estimado ou anual, exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e o juro de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação. Imposto retido e não recolhido. Responsabilidade e penalidade. Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, aí serão exigidos da fonte pagadora esse imposto, a multa de ofício e o juro de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido. Decisão judicial. Não retenção do imposto. Responsabilidade. Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude de uma decisão judicial, isso quando o beneficiário apresenta essa decisão judicial perante a fonte pagadora, a responsabilidade se desloca tanto na incidência exclusiva na fonte como por antecipação para o contribuinte beneficiário do rendimento, efetuando seu lançamento no caso de procedimento de ofício em nome deste. Neste caso, é óbvio que o beneficiário tem que apresentar à fonte pagadora uma cópia dessa decisão judicial que faz referência à não tributação. Reajustamento do rendimento bruto. Isso no caso quando a fonte pagadora assume o ônus do imposto. Isso pode acontecer, é previsto nessa legislação que trata da matéria. Alguém pode contratar com alguém honorários de serviços, através do qual, sujeito à retenção na fonte, o prestador do serviço, ele assinala com a fonte pagadora de
de que esta fonte pagadora assuma o ônus do imposto. Ou seja, combina-se um honorário de R$10.000. Independentemente do valor da incidência na fonte, o beneficiário quer contratar o honorário líquido de R$10.000. Considerando que seria uma hipótese de retenção na fonte, neste caso, a fonte pagadora dos honorários assume esse ônus. E a regra é essa que nós vamos ver agora. Se a fonte pagadora assume o ônus do imposto devido pelo beneficiário na fonte, a importância paga ou creditada, empregada, remetida ou entregue, é considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual então vai recair o imposto. Esta é a formulazinha citada na Instrução Normativa 15 de 2001. Essa formulazinha, ela vai calcular o rendimento reajustado. No nosso exemplo, nós falamos aí dos R$10.000. Então, a empresa vai pagar os R$10.000 e vai verificar, através dessa fórmula, qual seria o rendimento reajustado, de forma que, aplicando-se a tributação na fonte, seja por alíquota fixa, seja pela tabela progressiva, o valor líquido vai resultar em R$10.000, que foi pago naturalmente no nosso exemplo. Então, o rendimento reajustado ele é calculado pela fórmula. Numerador, rendimento pago menos a dedução. Esse D é a dedução da tabela progressiva, se for o caso. Se for por alíquota única, não tem o D. Rendimento pago menos a dedução da tabela, dividido por 1 menos T, que é a taxa, é a alíquota, dividido por 100. E essa taxa ou alíquota pode ser a alíquota da tabela progressiva ou pode ser a alíquota fixa de 1% ou 0,5%. Aplicando-se essa fórmula, chega-se no rendimento reajustado. Depois, no cálculo inverso, vai se chegar no mesmo valor líquido. Aqui o explicativo das hipóteses, do RR, do RP, do D e do T. Rendimento pago, dedução da classe de rendimentos a que pertence o rendimento pago na tabela progressiva, e a alíquota da classe de rendimentos a que pertence o rendimento pago. Na aplicação da fórmula deve ser considerado o seguinte: se a alíquota aplicável for fixa, o valor da dedução é zero e T é a própria alíquota. No caso da alíquota aplicável integrar a tabela progressiva, se o RR obtido pertencer à classe de renda seguinte ao do rendimento pago, no caso da tabela, o cálculo deverá ser refeito, utilizando-se então a dedução e a alíquota da classe a que pertencer o rendimento reajustado apurado. DIRF, elaborado pelas fontes pagadoras de rendimentos. As informações que se prestam a cruzamentos efetuados pela Receita Federal para beneficiários, pessoas físicas e jurídicas. Esse é um ponto fundamental para a fonte pagadora. O administrador, o contabilista, o analista, não pode perder de mente que o valor do procedimento que ele faz hoje para fim de retenção na fonte dos beneficiários, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, este valor vai ter que ser inserido na DIRF. E essa DIRF, esse aplicativo da Receita, vai gerar o comprovante de rendimento. Então essas informações têm que estar perfeitamente cruzadas. O beneficiário vai ter que declarar esse valor. No caso da pessoa jurídica, ela vai deduzir o valor retido, do 1,5%, do 1%, seja ela no lucro presumido, seja no lucro real, seja no lucro arbitrário. No caso da pessoa física, ela vai colocar no campo próprio. Se for rendimento tributável, ela vai deduzir o valor retido na fonte. Se for rendimento tributado exclusivo na fonte, ela vai separar no campo próprio. Então, é preciso que o analista tenha esse raciocínio. O que eu faço agora vai refletir mais lá na frente para alguém. E esse alguém vai prestar a mesma informação para a Receita Federal. Se eu não quiser me incomodar, eu faço a coisa da melhor forma possível, da forma correta, de acordo com a lei. Na continuação, nós vamos falar agora da retenção efetuada por órgãos e entidades federais nos fornecimentos de bens e serviços promovidos por pessoas jurídicas. Esse é um tema especial tratado pela Instrução Normativa 1234 de 2012, que nós sugerimos que o assistente
tenha em mãos ao avaliar a matéria aqui exposta. Então, de acordo com essa instrução normativa, estão obrigados a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, do PIS, COFINS e CSLL, os pagamentos que são efetuados a pessoas jurídicas fornecedoras de bens ou prestação de serviços em geral, incluindo aí obras, né? E tratando-se de uma obrigação de órgãos e entidades da administração pública federal. Então, importante que se saiba de antemão que qualquer fornecimento de mercadorias, bens ou serviços em geral para entidades e órgãos da administração federal é devido a uma retenção na fonte, e essa retenção é regulada exatamente neste fundamento que nós mencionamos na tela anterior e que nós vamos tratar aqui nos seus aspectos principais. Quem são esses órgãos que vão e entidades que promoverão essa retenção para o fornecimento de bens e serviços? Os órgãos da administração federal direta, as autarquias, fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e as demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, sujeito a voto, que recebem recursos do Tesouro Nacional e estão obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no CIAF. Assim sendo, cada entidade deve avaliar os seus contratos, formais e verbais, aditivos, práticas atuais e passadas e principalmente o seu modelo de negócio, a fim de efetuar uma adequada determinação de sua política de reconhecimento de receitas e custos, considerando o objetivo final, que é o pleno atendimento do axioma: a contabilidade deve demonstrar uma visão justa e verdadeira da situação patrimonial da empresa. Então, de antemão, já se faz essa observação, né? A análise do contrato é fundamental. Nossa empresa vai fornecer para uma entidade. Essa entidade federal está dentro do âmbito dessa conceituação vista na tela anterior? Sim. Então, de antemão, já se sabe que essa entidade vai fazer a retenção do IR, da contribuição, do PIS e da COFINS, que conforme uma tabela anexa a essa instrução normativa. A retenção efetuada sob essa forma, nesse formato que nós vamos estudar aqui, em relação aos pagamentos efetuados, ela dispensa as demais retenções previstas na legislação do imposto de renda e na legislação do PIS, da COFINS e da CSLL. As retenções desses 4 tributos são efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos antecipados, por conta de fornecimento e de bens ou de prestação de serviços para entrega futura. A legislação estabelece que, se for isenções e não incidências, no caso de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, que eventualmente estejam amparados por isenção, não incidência ou alíquota zero de IR ou das contribuições, PIS, COFINS e CSLL, a retenção vai se dar mediante a aplicação da alíquota especificamente para o IR ou para as contribuições que não estejam alcançadas pela isenção, não incidência ou pela alíquota zero. Isso está bem claro, mas lá na frente nós vamos ver que em algumas situações não há retenção do PIS e da COFINS, porque o tratamento daquele produto, daquela mercadoria fornecida é diferente perante essa legislação. Então, isso é importante, na medida em que nós, de antemão, ao contratar com entidades governamentais federais, nós já prestamos a informação de que, para determinado imposto de renda ou contribuição, não deve haver a retenção, mas com o indicativo do devido fundamento legal. E aí sim, conforme a nossa tabela aqui anexada a essa instrução normativa, né, vai haver os códigos específicos de recolhimento.
Neste caso, a pessoa jurídica amparada por isenção, não incidência ou alíquota zero, deve informar o fundamento no documento fiscal, sob pena de que, se não o fizer, será tributada pelo valor total do valor contratado. Então, o interesse aqui, no caso, é da empresa fornecedora de bens ou serviços. Se ela está na condição aqui prevista de não tributação na fonte, por exemplo, do PIS e da COFINS, então ela deve anunciar isso no próprio documento que ela vai emitir contra o órgão governamental. O interesse é dela. Documento fiscal. Destaque. Para fim das retenções, a pessoa jurídica fornecedora dos bens e serviços, ela deve informar no documento fiscal o valor que será retido, o valor do imposto de renda e das contribuições. Isso é fundamental. Então aqui há uma previsão de que deve ser feito no documento. Serviços e fornecimentos. Definições. Considera-se serviços prestados com emprego de materiais aqueles cuja prestação envolva fornecimento pelo contratado de materiais, desde que esses materiais estejam discriminados no contrato ou em planilhas à parte, integrantes do contrato, e na nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, com exceção de serviços hospitalares e serviços médicos. Construção por empreitada, o emprego de materiais, a contratação por empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo ao empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra. Não serão considerados como materiais incorporados à obra os instrumentos de trabalho utilizados e os materiais consumidos na execução da obra. Glosa de valores ou acréscimos. Em caso de pagamento com glosa de valores constantes da nota fiscal, sem emissão de nova nota fiscal, a retenção deverá incidir sobre o valor original da nota. Quanto aos acréscimos de juros e multas por atraso no pagamento, a retenção deverá incidir sobre o valor total da nota, incluídos os acréscimos. Base de cálculo. Como que se efetua essa retenção? Do IR e das contribuições. A retenção será efetuada aplicando-se sobre o valor pago o percentual constante da coluna 6 do anexo 1 dessa instrução 1234, que corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do imposto de renda, conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado. O percentual a ser aplicado sobre o valor a ser pago corresponderá à espécie do bem fornecido ou do serviço prestado, conforme estabelecido em contrato. Aqui nós não temos ferramenta para mostrar a tabela completa, mas o colega pode verificar no próprio rodapé da instrução normativa, cujo texto é acessível pelo site da Receita Federal, ela vai ter o anexo correspondente. É só importar o anexo, você ter em mãos que você vai ter essa informação de forma correta. A retenção na fonte, o total do percentual de retenção, o código do recolhimento, se for o caso, ele está delineado conforme a natureza do fornecimento de bens ou de serviço prestado. E esse valor da retenção está totalizado na coluna 6 desse anexo 1. Sem prejuízo às orientações quanto aos serviços e empreitadas com emprego de materiais, caso o pagamento se refira a contratos distintos celebrados com a mesma pessoa jurídica pelo fornecimento de bens ou de serviços prestados com percentuais diferenciados, será aplicado o percentual correspondente a cada fornecimento contratado. Os valores retidos correspondentes a cada percentual serão recolhidos em DARF distintos. Alíquotas. A contribuição social sobre o lucro tem a alíquota de 1%. COFINS e PIS, respectivamente, 3% e 0,65%.
observando o regime, desconsiderando, né, o regime da pessoa jurídica fornecedora. Não importa em que categoria que ela se encontra, se ela está sujeita ali ao PIS e COFINS cumulativo, não cumulativo, isso é irrelevante. Existem as exceções que nós vamos ver na sequência. Exceção: retenção somente do IR e da contribuição social sobre o lucro, nas hipóteses que estão citadas no artigo 3º, parágrafo 4º dessa instrução. Como é um texto extenso, nós não trouxemos aqui. Mas, como eu disse, o colega com o texto em mãos fica muito fácil de identificar, né? Como produtos de alíquota zero das contribuições, transporte internacional de cargas, combustíveis, produtos de incidência concentrada e outros expressamente previstos naquele dispositivo. Então nós temos lá quais são as exceções. Dispensa da retenção, valor inferior a R$10, exceto na hipótese de documento de arrecadação em receitas federais, DARF eletrônico efetuado por meio do CIAF. Pagamento sem retenção. A instrução normativa prevê quais são aquelas hipóteses de pagamentos que não deve haver a retenção. Então já estamos expressamente arrolados ali no texto. Pagamentos a templos de qualquer culto, partidos políticos, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações civis, a que se refere o artigo 15 da Lei 9.532 de 97. Sindicatos, federações e confederações de empregados, pagamentos a serviços sociais autônomos, criados autorizados por lei, conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, fundações de direito privado, fundações públicas, instituídas ou mantidas pelo poder público, os condomínios edilícios, as organizações de cooperativas brasileiras e as organizações estaduais de cooperativas, de acordo com esta lei do cooperativismo, aí citada, pessoa jurídica do Simples Nacional, de acordo com a lei complementar 123, em relação às suas receitas próprias, as pessoas jurídicas exclusivamente distribuidoras de jornais e revistas, pagamento a Itaipu, pagamento a empresas estrangeiras de transporte marítimo, aéreo e terrestre, relativo ao transporte internacional de cargas ou de passageiros, conforme o decreto 3.000, que é o regulamento de imposto de renda, pagamentos a órgãos da administração direta, autarquias e fundações de governos federal, estadual ou municipal, pagamento, no caso de entidades previstas no artigo 34 da Lei 10.833, a título de adiantamentos efetuados a empregados para despesas miúdas de pronto pagamento, até o limite de 5 salários mínimos, título de prestação relativa à aquisição de bem financiado por instituição financeira e entidades de previdência fechada complementar. Título de aquisição de petróleo, a título de aquisição de petróleo, gasolina, gás natural, óleo diesel, gás de efeito. Pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas, disposta nessa legislação citada, Lei 10.833. No caso do fornecimento desses bens. Seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores e a título de suprimento de fundos, de que trata essa legislação de 1986, decreto 93.872. Quantas hipóteses que nós temos aí, então, de valores que não são tributados de acordo com esse regramento que nós estamos estudando. Declaração à fonte pagadora. As seguintes pessoas jurídicas deverão emitir à fonte pagadora, em 2 vias, declaração expressa da sua condição de entidade imune, isenta ou de regime tributário simplificado, em nome próprio, modelo próprio, anexado a essa instrução normativa 1234. Então, lá no rodapé dessa instrução, o colega vai achar também o modelinho dessas declarações que devem ser entregues às fontes pagadoras, conforme a natureza da entidade, instituições de educação, filantrópica,
Letra A. Instituição de educação e assistência social sem fim lucrativo. Devem ter um modelinho próprio. A instituição de caráter filantrópico, recreativo e cultural, científico e as associações civis, que são isentas do imposto de renda, conforme o artigo 15 da Lei 9.532. Também tem outro modelinho específico para ela de declaração. E as pessoas jurídicas enquadradas no Simples Nacional. Também para elas há um modelinho específico de preenchimento que ela entregará para a entidade federal que vai fazer o pagamento dos valores dos fornecimentos. Qual é o tratamento que se dá aos valores que sofreram retenção, que ficaram retidos pela fonte pagadora? Os valores podem ser deduzidos pelo contribuinte que sofreu a retenção, tanto do imposto de renda como das contribuições, considerando suas 3 espécies, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção. Aqui um ponto fundamental. A fornecedora, quando ela fornece bens às entidades federais, que ao pagar esses valores, esses fornecimentos, vai fazer a retenção conforme essa tabela, anexada à instrução normativa, conforme a natureza do fornecimento. A fornecedora e prestadora só vai poder fazer a dedução do valor retido a partir do momento que ela sofreu a retenção. Então, eu preciso muito cuidado pelo analista, pelo contabilista, pelo assistente fiscal, de considerar esses controles numa planilha de forma correta, de forma a fazer comprovação, se for o caso. A empresa pode fornecer no mês de janeiro e receber esses valores do fornecimento somente lá no mês 7. Isso quer dizer que ela só vai poder deduzir o valor do seu PIS e COFINS somente a partir do mês 7, no mês que sofreu a retenção, efetivamente. O valor a ser deduzido, ele é determinado pelo próprio contribuinte. Por isso que nós temos lá separado na tabelinha o que corresponde ao imposto de renda, o que corresponde ao PIS, o que corresponde ao COFINS, o que corresponde à contribuição social sobre o lucro. Então, considerando esses dados, é que ela vai, isoladamente, que ela vai fazer a dedução correspondente. Quando ela calcula o IR, ela deduz o IR retido. Quando ela calcula o PIS, deduz o PIS. Calcula a COFINS, deduz a COFINS. Calcula a contribuição, deduz a contribuição retida. Também ela terá como suporte para comprovação o formulário comprovante de rendimentos e que vai estar constante na própria DIRF da fonte pagadora. Agora nós vamos ver algumas situações especiais, regras específicas que a Instrução Normativa 1234 propõe. Primeiro, pagamento por meio de cartão de pagamento do governo federal ou via de cartão de crédito ou débito. Tem uma normatização toda própria. Outra hipótese, notas fiscais, faturas, boletos bancários ou quaisquer outros documentos de cobrança de bens ou serviços que contêm o código de barras. A Instrução Normativa também prevê lá no seu artigo 11. 3. Agências de viagem e turismo. O artigo 12 dessa instrução, ela observa quanto aos dados do documento emitido, a retenção pelo valor bruto, dedução do valor retido proporcional à sua receita e somente a partir do mês seguinte, essa dedução. 4. Pagamento de seguros, mesmo via corretora, está lá no artigo 13. Pagamento de contas de telefone, está lá no artigo 14. Então, sob a ótica da prestadora e fornecedora, é que ela vai verificar em que hipótese que ela se enquadra dentro da instrução normativa. Serviço de propaganda e publicidade, conforme o artigo 16, observando os dados do documento emitido, das demais pessoas jurídicas envolvidas, se for o caso, e a forma de dedução proporcional à sua receita contabilizada. 7. Consórcio, constituído para o fornecimento de bens e serviços a entidades federais, inclusive a execução de obras e serviços de engenharia. A retenção deve ser efetuada em nome de cada empresa participante do consórcio. Isso está lá no artigo 17. Mais hipóteses. Contrato de fornecimento de refeição convênio, ticket alimentação, ticket de refeição, vale transporte, vale combustível. Deve ser observado o artigo 18 da instrução normativa quanto ao pagamento efetuado
a intermediárias ou diretamente à pessoa jurídica fornecedora. 9. Combustíveis, demais derivados de petróleo, álcool hidratado, biodiesel. Os artigos 19, 20 e 21 tratam da matéria, diferenciando regras de retenção de pagamentos para produtores e importadores e também como pagar e fazer a retenção de distribuidores e varejistas. 10. Pagamentos efetuados a pessoas jurídicas que procedem de industrialização e importação, distribuição ou venda varejo de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de tocador ou de higiene pessoal, lá no artigo 22. Por que isso é importante? Porque na legislação do PIS e da COFINS, esse tipo de produto tem tratamento diferenciado, com alíquotas diferenciadas. E tem 11. Aquisição de bens imóveis, no artigo 23. 12. Sociedades cooperativas e associações profissionais ou assemelhadas, artigos 24 e 25. Cooperativas de trabalho e associações de profissionais, no artigo 26. Associações e as cooperativas de médicos e de odontólogos, 27, 28 e 29 os artigos. Planos privados de assistência à saúde e odontológica, no 32. Serviços de assistência odontológica, médico, veterinário, hospitalar e auxiliares de diagnóstico e terapias, no 33. Aluguel de imóveis, no 34. Pessoa jurídica que esteja amparada por medida judicial, como fazer essas comprovações? Isso está lá no artigo 35. É isso. Obrigado a todos. Sucesso.